Só os irmãos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus venha abençoar cada um de vocês, dar vitória. Hoje a gente vai entrar na leitura da palavra aqui, Josué capítulo 2 em diante. Josué envia os espiões a Jericó. Vamos para a leitura da palavra. Quem tiver sua espada, pegar sua espada, sua Bíblia, abrir no livro de Josué, capítulo 2 em diante. E enviou Josué, filho de Nun, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. E pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e a escondeu e disse: verdade é que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram, e ide após eles depressa, porque vos alcançarei. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espiar pelo caminho do Jordão até aos vales, e fechou-se a porta, e havendo saindo os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, e Sion e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. E ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vos também fareis beneficência à casa de meu pai. Dai-me um sinal certo de que darei a vida ao meu pai e à minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer. Se não denunciaste este nosso negócio, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e fidelidade. E ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhe: ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontre os perseguidores, e escondei-vos lá por 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigado seremos desde o teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo-nos a terra, não mantereis este cordão de fio
de escalada na janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai e a tua mãe e a teu irmão e toda a família de teu pai, será, pois, qualquer que sair fora da porta da tua casa, o sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, e se nele se puser a mão. Também, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados o teu juramento que nos fizeste jurar. E ela diz: conforme as vossas palavras, assim seja. Então despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de escalada à janela, e foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores buscavam por todo o caminho, porém não acharam. E assim aqueles homens voltaram, desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e cortaram-lhe tudo quanto lhe acontecerá. E disseram a Josué: certamente que o Senhor tem dado a todo esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Meus irmãos, essa mensagem sobre Raabe é uma mulher que vivia a vida com a prostituição. Era uma mulher que naquele local muitos desrespeitavam. Uma mulher que não tinha dignidade. Uma mulher onde era mal vista pela sociedade, pelo que ela fazia. Era uma mulher onde até alguns da família não respeitavam pela profissão que ela tinha. Ela era mal vista aos olhos dos homens, aos olhos das mulheres, de todo aquele povo. Ela era rejeitada, porque ela vivia uma profissão aonde muitos não se agradavam e aonde também Deus não se agradava. Deus não se agradava dessa profissão. Aonde vendia seu próprio corpo para conseguir alimento para a sua família. Mesmo ela fazendo sacrifício, usando seu próprio corpo para trazer alimento para dentro de casa, nem os de casa respeitava ela. Mas assim mesmo ela tinha um amor grande pela sua família, pelas suas irmãs, pelos seus irmãos, pelo seu pai, pela sua mãe. Porque ela era uma estrangeira naquela cidade. E ela vivia ali morando em cima do muro. A casa dela ficava em cima do muro. O que eu quero dizer para você hoje, que é momento da nossa vida que a gente tem que descer do muro. É momento da nossa vida que a gente tem que escolher ou Deus ou o diabo. Ou ser crente ou ser um desviado dentro da igreja. Aquela mulher, meus irmãos, aquela mulher é uma mulher que, devido a ela ser estrangeira naquela cidade, é uma mulher que ela teve mais fé de que muitos que andam com Cristo. Mesmo estrangeira, ela reconheceu o poder de Deus. E ali, o Senhor falou para Josué que ia dar aquela cidade para Josué. Só que Josué, ele mandou 2 espiões sobre a cidade de Jericó para verificar como era aquela situação, como estava aquele povo, como era a melhor forma de entrar, como era a melhor forma de estudar, tudo aquilo ali. Como aquele povo se era bem armado,
como aquele povo vivia naquela situação, quantos soldados tinha. Ele mandou 2 espiões de uma forma para verificar tudo. Uma nova estratégia de entrar, de sair. Só que Deus não tinha mandado Josué mandar espião. E Josué tomou essa atitude de mandar 2 espião. Porque o Senhor, ele não precisa de espião. Só que através da vida, dessa atitude de Josué, porque o Senhor falou para Josué que ia dar essa cidade, ia entregar essa cidade na mão dele. E aí ele mandou 2 espião. E naquela época era comum eles se reunirem em algum lugar onde tinha bebida, para se disfarçar ali, para conversar, para ver uma nova estratégia de... E ali eles conheceram Raabe. É porque a gente recebe ajuda de quem a gente menos espera. A gente recebe ajuda daquela pessoa que o mundo rejeita. E ali aquela mulher escondeu eles na casa dela. Só que essa mensagem já chegou ao rei. Já chegou ao rei que tinha 2 espiões dentro da cidade. E o rei e aquele povo já estava apavorado, porque eles já sabiam o que Deus fez quando tirou o povo do Egito. Abriu o mar vermelho para que o povo viesse sair. O Egito era onde tinha bastante carruagem, soldado bem armado. E o povo saiu do Egito porque tinha a mão de Deus ali. E o rei de Jericó, ele sabia tudo que Deus tinha feito na vida daquele povo. Eles sabiam o que Deus é na vida desse povo. E eles começaram a temer, começaram a ficar desanimados, começaram a ficar apavorados. E eles sabiam que Deus também tinha dado vitória para aquele povo sobre a cidade de Sion e a cidade de Og. Só que ali Deus coloca a Raabe na frente dos espiões. Entenda uma coisa, meus irmãos. Aquele que o povo, aquele que as pessoas rejeitam, é o que Deus usa. Muito ali se achava importante naquela cidade. Muitos ali se achavam até santo naquela cidade. Muitos ali se achavam até superior às outras. Mas só quem se livrou, de toda a ira do Senhor, foi Raabe e a sua família. O que é que o Senhor quer dizer com isso, meu irmão? Porque em 1 Coríntios 1:27 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Quantos hoje não olham para a gente e querem ser santo? Quantos hoje não olham para a gente e querem nos apontar, nos julgar?
Como muitos julgaram Raabe pela sua profissão. Olha a pessoa que Deus escolheu para ajudar os espiões. Olha a pessoa que Deus colocou na vida dos espiões para ajudar o seu povo. O que eu fico tão maravilhado na leitura da palavra de Gênesis e Apocalipse é porque o Senhor, Ele sempre está nos ensinando: meu filho, minha filha, eu escolho os fracos para envergonhar os fortes. Eu escolho as coisas loucas desse mundo para envergonhar aqueles que se acham sábios. Eu escolho as coisas loucas, aqueles que o mundo rejeita, para envergonhar aqueles que se acham. Eu escolho as coisas fracas para abater os fortes. Quanto nos olham para mim, olham para você e dizem: esse daí não tem jeito, esse daí já era, esse daí não tem salvação não. Muitos zombam de você, mas é você que Deus vai usar, é você que Deus vai levantar para envergonhar aqueles que se acham fortes, para envergonhar aqueles que se acham sábios. Porque muitos estão aí. Ele não sabe ler direito, ele não sabe pregar direito, ele não sabe louvar direito. Muitos querem ser sábios. Uma coisa eu digo para você: Deus, Ele te escolheu. Quem te escolheu foi aquele que criou o céu e criou a terra e tudo que há na terra. Raabe foi uma mulher que ela teve as suas lutas, as suas dores e seus obstáculos na vida. Mas ela foi uma mulher que creu em Deus e procurou agradá-lo no momento oportuno. Naquela cidade tinha pessoas que eram crentes, mas que estavam ali escondido. Mas Raabe, ela foi uma mulher que teve fé, uma mulher que decidiu sair do muro, uma mulher que decidiu descer do muro, uma mulher que não ficou mais em cima do muro. E ali o rei mandou atrás dos espiões na casa de Raabe. Só que Raabe pegou os espiões e escondeu no telhado, embaixo das canas de linho. E ali os soldados do rei verificou tudo, ali ele estava escondido. Mas ali já estava a mão do Senhor, porque o Senhor ele já cegou os soldados que foram verificar a casa de Raabe. Porque a casa não era muito grande. A casa dela era uma casa pequena que vivia ali em cima do muro. E esse povo, quando eles chegavam para verificar a casa, eles jogavam tudo pro lado, não ficava nada em pé, não ficava nada parado ali, eles jogavam tudo pro lado, procurava tudo. Só que naquele momento que eles estavam debaixo da cana de linho ali, Deus cegou ele, cegou aquele soldado. Porque ali na casa dela não tinha muita coisa para ser verificado. Ali eu digo que foi a mão de Deus que estava protegendo aqueles espiões, que estava protegendo os dois homens, para não ser visto pelos soldados do rei de Jericó. É assim que Deus faz. Deus ele cega os inimigos para que não venha nos enxergar. É assim que Deus faz, ele cega todos aqueles que se levantam, que querem nos perseguir. Ele cega, mesmo mesmo a gente na frente dele, ele cega para que não venha nos enxergar. O que eu quero dizer para você hoje
É que aquela mulher, ela tomou uma decisão na vida dela, que o rei manda chegar até ela para perguntar: cadê os espiões que estavam aqui? Cadê os 2 homens que estavam aqui? E ela disse: eles vieram aqui, mas já foram, eu não sei para onde eles foram, mas corro depressa que vocês podem alcançar eles. Sendo que eles verificaram a casa dela toda e depois correram contra o tempo para atrás daqueles homens. Só que aqueles homens estavam escondidos debaixo da mão do Senhor. É assim que Deus faz na minha e na sua vida. Ele coloca pessoas para nos ajudar. Ele coloca pessoas que o mundo rejeita, pessoas que a igreja rejeita. Porque muitos hoje na igreja só querem dar atenção àqueles que aos olhos deles acham que é melhor para a igreja. Quantos hoje só são escolhidos aqueles mesmos? Quantos hoje não rejeitam aqueles que não têm um bom patamar, que não têm uma vida financeira bem, que é uma pessoa simples, que às vezes não tem nenhuma roupa direito para ir para o culto, mas só querem valorizar aqueles que, pelos olhos deles, é bom para a igreja. Mas mesmo eles sabem que Deus quer usar aquele irmãozinho lá que eles rejeitam. Eu vou abrir um parênteses nessa ministração hoje, dizer para você: quantos lugares hoje, quantas igrejas hoje pagam um absurdo para vir pregador não sei da onde. Pregador que já está vindo com mensagens prontas, pregador que já está vindo com esboço pronto, pregador que só tem renome, mas a unção não está sobre a vida dele. E desvaloriza aquele irmãozinho que está lá no banco. Aquele irmão o Senhor quer usar na pregação de uma forma tremenda. Aquele irmão onde você não valoriza, mas Deus valoriza e muito. E Deus quer usar ele como um instrumento. Que naquele momento que aquele irmãozinho for pregar a palavra, a unção de Deus, na hora que ele falar: salve os irmãos com a paz do Senhor, a unção de Deus já desce sobre a vida do povo. Mas hoje estão muito ligados a renome e desvalorizando aquele que está lá na igreja. E Deus quer usar aquele que está lá na igreja. Eu digo isso porque isso já aconteceu comigo. Tudo que eu trago na mensagem do Senhor, eu me coloco porque Deus me fez passar por tudo isso. No meu tempo, quanto só poderiam aprender, só poderiam trocar os instrumentos, aprender a tocar aqueles que faziam parte da panelinha, aqueles aonde a família tinha um patamarzinho melhor, aonde tinha um cargozinho na igreja. E como era só eu, nunca tive oportunidade, nunca me deram oportunidade. Quantos hoje estão assim na igreja? E devido a essa situação foi um dos motivos de eu ter me afastado há tanto tempo. Mais de 20 anos afastado da presença do Senhor. Só que o Senhor, Ele quer usar aquele que as pessoas rejeitam. Porque Raabe era uma prostituta, uma meretriz, uma que vivia da prostituição, uma mulher que era rejeitada pela população, uma mulher que era vista aos olhos da população. Muitos vão olhar para você com mais olhos, muitos vão olhar para você e vão lhe apontar, vão lhe julgar, vão tacar pedra. Mas aquele que te escolheu, aquele que te chamou, ele vai te colocar nas mãos dele. Ele vai te proteger, ele vai cuidar de ti, ele vai te dar vitória.
Porque o Senhor, ele não veio para aqueles que se acham poderosos. O Senhor não veio para aqueles que se acham melhor do que os outros. O Senhor veio para aqueles que abrem o coração, que são humildes, que são simples, que querem verdadeiramente buscar a presença dEle, que querem verdadeiramente fazer a obra dEle. Aquele que é rejeitado. Você acha que olham para mim? Olham para mim e não acreditam. Eu não tenho medo de falar, não tenho vergonha de falar, porque o que eu estou falando aqui, o Senhor me fez passar e o Senhor falou na minha vida. Muito até da tua própria família não acredita em ti, mas eu sou contigo, eu acredito em ti. Quem te escolher, quem vai te levantar e quem vai te colocar no meio dos grandes vai ser eu. Porque no livro de Isaías 43:13, agindo eu, quem impedirá? Não há nada que escape das minhas mãos. Irei diante de ti, quebrarei as portas de bronze e os ferrolhos de ferro. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É assim que Deus faz, meus irmãos. É assim que Deus opera. E no versículo 2 de Isaías 43, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, você não afundará, e quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. É assim que Deus faz, é assim que Deus opera. É assim que Deus, quando Ele escolhe, Ele age na vida dos seus filhos. Porque a gente não está aqui para agradar ninguém. Porque o ser humano ele é tão falho, que você pode fazer 100%, mas no dia que você faz 99%, você não presta. Mas Deus, Ele não age dessa forma. Quantas vezes por dia a gente peca, o Senhor perdoa. Quantas vezes a gente erra, mas o Senhor não nos julga. Mas porque hoje, o Senhor, Jesus, Ele é o nosso advogado. Mas depois, Ele vai vir como juiz. O Senhor escolheu essa mulher para ser um instrumento e ajudar aqueles que Ele levantam para fazer a obra. Ela foi escolhida para ajudar aqueles homens. Olha o que ela diz para aqueles homens: sei que o Senhor lhe deu a terra, e que todos os habitantes da terra se derretem diante de vocês, pois ouvimos que, como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, e diante de vocês, quando vocês saíram do Egito, e o que vocês fizeram aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Sion e a Og, o que vem, a quem vocês consagraram a destruição, e assim que ouvimos, derreteu-se o nosso coração, e não sobrou espírito em homem algum por tua causa, porque o Senhor teu Deus é Deus nos céus e é Deus na terra. Aquela mulher falou para aqueles homens: olha, vocês se escondem, porque eles vão atrás de vocês por vários caminhos. Por vários caminhos eles vão. Onde
eles acham que pode ir, eles vão atrás de vocês. Mas você se esconde lá. Você se esconde entre as montanhas para que eles, quando eles voltarem, vocês continuem e voltem até o seu povo. Só que antes disso ela fala para eles: olha, como eu ajudei vocês, vocês poderiam também ajudar não só a mim, mas a minha família, o meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs, meus irmãos. Que a morte não caia sobre a nossa vida. Que quando o Deus Todo-Poderoso derrotar essa cidade, destruir essa cidade, que a gente venha a ser salvo. Que a gente venha a ser... Que a ira do Senhor não caia sobre a nossa vida. Aquela mulher, ela poderia estar bem. Ela poderia ter se dado muito bem. Porque a partir do momento, se ela fosse uma mulher, como ela era uma prostituta, ela poderia muito bem ter chegado o rei e ter entregado os espiões para ganhar benefício do rei. Ela não teve ambição, porque ela poderia ter falado para o rei: o que é que eu ganho se eu falar tudo para o senhor? O rei, como ele estava com medo, e que ele já conhecia o Deus de Israel, aquele que criou o céu e criou a terra, ele poderia ter oferecido bastante ouro para ela. Ela poderia ter se tornado uma mulher rica e ter pegado dinheiro e ter saído daquela cidade. Mas ela não fez. Ela não foi ambiciosa. Quantos hoje estão perdendo a salvação, estão perdendo a presença de Deus sobre a vida dele, porque estão trocando o Senhor, estão trocando o Senhor pelas riquezas desse mundo. Estão deixando de fazer a obra do Senhor por ambição. Estão mentindo nos altares por ambição. Quantos hoje estão trocando o Senhor, a essência do Espírito Santo, pela ambição, pela cobiça? Aquela mulher, ela não teve cobiça. Apesar de ser uma prostituta, ela não teve cobiça de querer ficar rica. Porque como o rei, ele estava com o coração mole, como ele estava com o coração, ele estava com medo, ele poderia naquele momento ter oferecido até a metade do reino dele. Porque ele estava com medo de morrer. Aquela população toda estava com medo de morrer. Mas ela não agiu dessa forma. Ela poderia ter chegado para os espiões: olha, eu vou ajudar vocês, mas eu preciso alimentar, eu vivo da prostituição e eu preciso alimentar minha família. Minha família é uma família, a gente é uma família pobre. O que é que eu vou ganhar de ouro? O que é que eu vou ganhar de prata para me ajudar vocês? Não. Ela poderia ter se dado bem dos dois lados. Ela poderia ter ambição por dois lados. Mas ela agiu da melhor forma. Ela não agiu nessa forma com interesse. Ela agiu de uma forma para sobreviver. Ela falou: olha, eu vou ajudar vocês, tá? Mas que quando o Senhor entregasse a cidade na mão de vocês, poupe a minha vida e a vida dos meus pais. Ela só queria viver com a sua família. Ela não teve ambição. O que eu acho lindo nessa mensagem de Raabe é porque ela não, de forma alguma, ela agiu, apesar da sua profissão, apesar da sua
a vida que ela levava, ela não teve ambição. Quantos hoje, meus irmãos, quantos hoje estão trocando a essência do Espírito Santo pela ambição? Quantos pastores, apóstolos? Olha, hoje a gente abre a internet, tem tantos pregadores que qualquer coisinha, até uma oração, querem dinheiro em troca. Aonde a gente vai chegar com essa mentirada nas internet, nas redes sociais? Quantos pastores estão perdendo a essência do Espírito Santo, estão perdendo a presença de Deus, porque tudo que eu quero fazer é por dinheiro? Porque o dízimo e a oferta é para ajudar a obra, a casa do Senhor. Porque quando a gente está aqui, tem que ser pago luz, tem que ser pago água, tem que ser pago aluguel. Quando Pedro tirou, o Senhor falou para Pedro tirar a moeda da boca do peixe para pagar os impostos. Porque enquanto estamos nessa terra, tem que pagar as coisas desse mundo. Os aluguel. Agora a pessoa entra numa rede social, deposita aqui no altar. Que altar é esse que você tem? Que altar é esse? Desça desse muro. Ou tu serve a Satanás, ou tu serve a Deus. Mas desça desse muro. Tome uma decisão, desça desse teu muro. Se for fazer a obra, faça por amor. Porque uma coisa eu vou te dizer, a ira do Senhor quando descer sobre a sua vida, você pode se esconder no mais profundo buraco. Mas você não se esconde da presença do Senhor, da mão do Senhor. Então, se você for fazer a obra do Senhor, faça por amor. Raabe foi uma mulher que ela fez porque ela sabia quem era o Deus que criou o céu e criou a terra. Ela sabia quem era o Deus dos dois espiões. Ela sabia quem era o Deus de Moisés. Ela sabia quem era o Deus de Josué. Ela nem correu para o lado do rei e nem correu para o lado dos espiões. Ela apenas pediu que a ira do Senhor não viesse sobre a vida dela e da sua família. Ela apenas pediu que tivesse misericórdia dela e da sua família. Mas tudo estava no plano do Senhor. E ela resolveu descer do muro. Ela resolveu descer do muro. Quantos hoje estão aí, vivem em cima do muro? Quantos hoje estão perdendo? O que muitos hoje não entendem é: a gente serve a Deus, a gente busca a Deus, porque o Senhor nos escolheu. Só que muitos hoje se confundem. Pensa que servir a Deus é ficar rico, pensa que servir a Deus é ganhar dinheiro. O crente, ele sempre vai passar por luta. Porque a nossa caminhada é para entrar no reino dos céus. Muito hoje, eu não entende que a gente não está aqui para ser rico nesse mundo, mas sim para a gente entrar, porque o reino dos céus é tomado por luta, é tomado por choro, é tomado por dor. Muitos desses vão passar pela porta larga. Entenda que para passar pela porta estreita vai ter muito choro, vai ter muitas dores. Mas a nossa mansão celestial está guardada lá no reino dos céus. Porque a nossa caminhada aqui não é para a gente ser rico nesse mundo. Porque esse mundo já é do maligno, esse mundo já está perdido. Mas a nossa caminhada é para entrar no reino dos céus.
Enquanto muitos estão trocando a essência de Deus, a essência do Espírito Santo, pelo um trocadinho ali, pelo um dízimozinho ali, pelo uma oferta ali, e vão perder a mansão celestial que Deus preparou para ele no reino dos céus. Quem é o dono do ouro e o dono da prata é Deus. Jesus, quando ele chega para Pilatos, ele fala: o meu reino não é nesse mundo. E aqueles espião faz um acordo com Raabe. Se você não nos denunciare, a gente vai cumprir a nossa parte. Mas se você denunciar, você vai perecer junto com os outros. E aqueles espião falam para ela: olha, quando chegar o dia, tu coloca essa corda vermelha na tua janela. Porque quando for atacado a cidade, a gente vai poupar a tua vida e da tua família. Mas vocês têm que estar na casa de vocês. Se alguém sair, o sangue não vai cair sobre a nossa vida. Agora, se tiver todos aí dentro, e por acaso algum chegar a ser morto, o sangue dele vai cair sobre a nossa vida. E assim, meus irmãos, quando Josué foi para atacar aquela cidade, e Josué disse aos dois espiões: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhes tem jurado. Então eles entraram, os jovens, os espiões tiraram Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha tiraram também todas as suas famílias, e puseram fora do arraial de Israel. E assim deu a Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e tudo quanto tinha habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderá os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Porque no 7º dia o Senhor deu vitória para Josué. Aquela cidade foi destruída. E o Senhor livrou aquela mulher aonde o mundo rejeitava, aonde o mundo zombava, aonde o mundo apontava, aonde muitos se achavam melhor do que ela. Ela foi salva. Quantos hoje não olham para você e dizem que você não vai ser salvo, querem te julgar? Quantos hoje não querem ser Deus, apontando para você, dizendo que você não vai ser salvo? Aquela mulher, Deus só não livrou ela da morte, mas também levou ela para morar com o povo dele. Deus deu uma nova vida para ela, porque é assim que Deus faz. Deus, ele só nos livra, mas como ele dá uma nova vida. Deus honrou a vida de Raabe. Só que entenda uma coisa, aquela mulher, onde ninguém dava nada, aonde ninguém valorizava, aquela mulher, ela se casou com Salmo. Ela se casou com Salmão. E aí eles tiveram um filho chamado Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth.
E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi foi o tataraneto de Raabe, mencionado na genealogia de Jesus Cristo. Jesus, ele é descendente de Raabe. Para vocês verem. Muitos vão dizer, mas por que que o Senhor é da descendência dela? Por que que não é da descendência de outro? Porque não é da sua forma de pensar, não é do seu jeito. O operar do Senhor é diferente. O agir de Deus é diferente. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para mostrar que Ele é Deus. Ele escolhe aquelas pessoas que o mundo rejeita. Tudo na mensagem de Deus, Ele nos ensina. Para que a gente não venha a rejeitar e apontar as pessoas. Para que a gente não venha julgar. Para que a gente não venha apontar. Para que a gente não venha se achar melhor do que as outras. Porque muitos que se achavam melhor do que a Raabe, tudo pereceram. Toda aquela cidade. Todo aquele povo. Homens, mulheres, crianças, idosos, jovens, animais, tudo pereceram. E Deus deu uma nova vida para Raabe. Quando Josué invadiu aquela cidade. Quando o Senhor destruiu o muro. Mas Raabe decidiu. Hoje eu quero dizer para você. Desça desse muro. Desça desse muro. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você está na igreja para fazer o que Deus lhe ordenou. Ou você está na igreja para obedecer os seus desejos, o desejo do seu coração. Porque muitos desejos do seu coração é apontar os outros, é derrubar os outros, é julgar, é olhar para quem fala bonito, para quem não fala, para quem prega bonito, para quem não prega, é para quem se veste de uma forma. Desça desse muro. Se for para servir a Deus, sirva a Deus. Desça desse muro. Desça. Não sirva a Deus por dinheiro. Não sirva a Deus por cargo. Não sirva a Deus por interesse do seu coração. Não sirva a Deus querendo apontar os outros irmãos. Não sirva a Deus querendo derrubar os outros irmãos. Não sirva a Deus querendo viver uma máscara dentro da igreja. Desça desse muro. Porque como Jericó foi destruída, o Senhor vai destruir esse mundo. Se você ficar em cima desse muro, você vai perecer junto com essa cidade. Junto com esse povo rebelde. Junto com essa idolatria. Desça desse muro. O Senhor te escolheu para ser um instrumento. Deus escolheu Raabe para ser um instrumento. E ela foi um grande instrumento. Porque ela mostrou fidelidade a Deus. Ela mostrou que crê em Deus. Como muitos hoje, mais de 20 anos, 30 anos servindo a Deus e ainda não crê no Deus que ele serve. Essa mulher, ela decidiu servir a Deus. Ela decidiu crer. E era uma mulher que vivia no pecado. Eu conheço hoje pessoas ímpias
que crê mais em Deus do que muitos crentes. Mas seja que nem Raabe. Tome uma decisão. Desça desse muro para não perecer. Sirva a Deus, porque eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Você está servindo a Deus, sabe para quê? Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele te escolheu, o Senhor, Ele te ama, o Senhor, Ele investe muito na sua vida, o Senhor, Ele cuida de você. E que Ele te escolheu para morar no céu. Só que você ainda não entendeu. A nossa caminhada aqui é para que a gente venha morar no céu com o Senhor. E lá, o Senhor tem uma mansão para você. O Senhor separou uma mansão para que você venha morar. E você está brigando, você está perdendo a sua salvação por cargozinho. Você está perdendo sua salvação por panelinha. Você está perdendo sua salvação para querer se achar melhor do que o irmão, para querer derrubar o irmão, porque Raabe, muitos apontavam para Raabe. Você vai perder sua salvação. Em vez de você ganhar uma mansão celestial no reino dos céus, você vai ganhar um lago de fogo, de enxofre, sendo atormentado. Decida hoje sair de cima do muro. Saia desse muro. Porque o Senhor te chamou para ser um instrumento. Muitos ali não sabia qual eram os planos do Senhor. Os planos do Senhor foi dar uma vida nova para Raabe. E da descendência de Raabe vinha Jesus, rei Davi. E era uma mulher que o mundo rejeitava. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não veio para aquelas que se acham. O Senhor, Ele não veio para aquelas que não precisam dEle. Ele veio para aqueles que precisam dEle, que abrem o coração, que quer ter uma vida com Ele, quer ter uma vida ao lado dEle. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.